Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. É, Nessa videoaula eu vou ensinar vocês a criar um algoritmo que soma dois números inteiros, certo? É aí um dos nossos artigos que postamos no site. Tá aqui, ó, se você quiser entrar em nosso site para ver esse exercício. Vou colar aqui no bloco de notas para depois você estar visitando aí nosso site, certo? Tá aí o link, tá? Pausa o vídeo aí, copia ele e cola no seu navegador, correto? Muito bem, pessoal. Aqui está esse artigo que a gente postou, ó, criando um algoritmo em Java que some dois números inteiros. Vamos ver aqui o exercício. É bem simples. Se você for ler o exercício, for ler o artigo que postamos, aqui está explicando, certo, como que se faz isso. Aqui, ó, tá o código todo com as linhas de comentário aqui explicando como fazer esse algoritmo. Mas só que algumas pessoas não conseguem entender lendo. Então, por isso a gente resolveu criar essa videoaula, né? Muito bem. Para isso, pessoal, abram aí a ideia de vocês que vocês utilizam para construir esses algoritmos. Tem aí o Eclipse, eu uso aqui o NetBeans, certo? NetBeans da Oracle. Mas existem outras ideias aí que permite você criar o seu é, algoritmo, seu programa em Java. Lembrando que isso aqui é Java para desktop, não é Java para internet, certo? Muito bem, pessoal, aqui está falando no nosso artigo. Após abrir a IDE, crie um novo projeto aplicativo Java com o nome ProjSoma Números. O que é isso? Você vai clicar aqui no botão, neste botão Novo Projeto ou no menu Arquivo, Novo Projeto. Aqui, ó, aplicativo Java, certo? Igual está falando aqui no nosso artigo, ó. Crie um novo projeto aplicativo Java e dê o nome de ProjSoma Números. Então tá aqui, ó, aplicativo Java. Selecionei aqui a primeira opção, aplicativo Java. Próximo. E vou dar o nome de Proj. Como que é aqui mesmo? ProjSoma Números. ProjSoma Números. Ok, se essa opção aqui, ó, definir como projeto principal estiver ativa, por favor desativem. Clique em finalizar para criar aí o nosso pacote de projeto, né? Muito bem, aqui está os nossos códigos, certo? Bem parecido com o Eclipse. Várias pessoas utilizam aí bastante o Eclipse. Não tem muita diferença entre ele e o NetBeans. É praticamente iguais. O Eclipse é da IBM, né? E o NetBeans aqui é da Oracle. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai começar a digitar aqui os nossos códigos, né? Os códigos que vão formar o nosso algoritmo. Tá bem claro lá. É para me criar um algoritmo que venha somar dois números. Para isso, eu preciso saber estes números, correto? Se eu quero somar dois números, eu preciso saber qual é o primeiro número, qual é o segundo número. E no exercício também está claro aqui, ó, que a gente aqui fala o seguinte, ó, crie um algoritmo em Java que some dois números, correto? Mas esses dois números é a partir do quê? A partir do que o usuário digitar, né? A gente vai ter que pedir aí para o usuário digitar dois números. Ó, a partir de dois valores inteiros digitados pelo usuário, apresentará a soma dos mesmos. Então é isso que o meu algoritmo vai fazer. A partir de dois valores que o usuário digitar, que é o número 1 e o número 2, ou seja, o primeiro número e o segundo número, aí o meu programa vai ter que fazer a soma desses dois números. Lembrando que este exercício a gente vai fazer utilizando o JOptionPane, certo? Primeira coisa que a gente faz é declarar as variáveis. Então, para declarar as variáveis, eu digito antes o tipo da variável e o nome da variável que eu vou criar. Eu vou ter, então, a variável do tipo inteira, né, que já está na descrição do exercício, que é a partir de dois números inteiros digitados pelo usuário. Então, vamos lá. Int, número, uma variável para ler o número 1, vou chamá-la de número 1, ou simplesmente num1, e vou criar aqui uma variável, vírgula para separar uma variável da outra, número 2,
para ler o número 2 que o usuário digitar, e uma variável chamada soma, que é a variável que vai fazer o cálculo do número 1 mais o número 2, ponto e vírgula. Reparem que aqui eu declarei 3 variáveis na mesma linha. Por quê? Porque elas são do mesmo tipo, int, correto? Se, por exemplo, tivesse uma outra variável aqui que fosse do tipo string ou double, eu teria que declarar numa outra linha. Mas, como as 3 variáveis são do tipo inteiro, eu posso declarar, então, tudo na mesma linha, correto? Muito bem, vou para a segunda linha. Agora eu vou começar com a entrada de dados. Tem que ter a entrada para ter o processamento, para depois ter a saída. Não é assim que acontece no computador? Entra-se dados, processa-se dados e sai informações. Eu tenho que ter uma entrada para ocorrer um processo ali, um processamento, e depois ter a saída. Então, se vai ter entrada, como que eu faço? O que eu preciso neste caso? Esse meu algoritmo vai precisar do quê? De saber o valor do número 1 e do valor do número 2, para depois ele fazer a soma desses dois números. E este número é a partir daquilo que o usuário digitar. Então, eu vou ter que pedir inicialmente para que o usuário digite o primeiro número e o segundo número, correto? Então, aqui eu vou utilizar a variável número 1, que vai receber, que vai ler, armazenar o primeiro número que o usuário digitar. Igual, como a gente já viu em aulas anteriores, que o JOptionPane, ele recebe valor do tipo string, do tipo letra, né? E neste caso aqui, o JOptionPane vai ter que utilizar um valor inteiro. Quando o valor é diferente de string, eu tenho que converter esse valor para string. Como eu faço isso? Abro aqui um parênteses, vou digitar integer.parse int, certo? Aqui eu estarei convertendo esse número inteiro para string. Muito bem, após digitar esse código, vou abrir outro parênteses aqui. Agora eu vou digitar o JOptionPane aqui, ó. JOptionPane.show, no caso vou usar input, por quê? Porque eu vou estar recebendo, é um dado de entrada, né? Uma entrada, então tem que ser input aqui. Quando eu vou mostrar, ou seja, quando vai ser uma saída, aí eu coloco show message. Mas como eu vou entrar com valor neste caso, então vai ser input. Input, dialog. E aqui, entre aspas, eu vou digitar aquilo que eu quero que o usuário faça, não é para digitar o primeiro número. Então, vou escrever aqui, digite o primeiro número, correto? Ponto e vírgula no final. Muito bem, então aqui temos uma variável número 1 que vai receber o valor do primeiro número que vai ser digitado pelo usuário, correto? Agora vamos lá. A variável número 2 vai receber o quê? Um valor inteiro também, não é? Então eu vou ter que converter aqui, ó. Mesma coisa, integer.parse int. E aqui dentro abro outro parênteses, coloco o JOptionPane. Como é uma entrada também, então .show input dialog. E entre aspas a informação. Digite o segundo número. Ponto e vírgula no final. Muito bem, aqui já teve a entrada. Já teve aqui a parte de entrada, ó. O usuário vai digitar o primeiro número que vai vir aqui para o programa, vai digitar o segundo número que vai vir para o programa. Agora tem a parte do processamento, né? Entrada, processamento e saída. Então, a gente já fez a parte da entrada, agora tem aqui a parte do processamento. O que seria esse processamento? Não vai ter que somar os dois números. Para isso, eu tenho uma variável aqui em cima que a gente criou, que a gente declarou, chamada soma. Essa variável vai fazer esse cálculo para mim, ou seja, somar o número 1 mais o número 2. Então, soma. A variável soma vai receber o número 1, correto? Onde está o número 1 que o usuário digitou? Não está aqui na variável número 1? Então, eu vou digitar aqui, ó, número 1, mas onde está o segundo número que o usuário digitar? Na variável número 2, não é isso? É isso que está acontecendo aqui, ó. Número 2 recebe isso aqui. Então, vamos lá. Coloca aqui número 2, ponto e vírgula. Agora eu tenho que mostrar o resultado desta soma para o usuário, correto? Então, eu vou colocar aqui o JOptionPane.show. Agora, como é a parte da saída, certo? A gente fez
Entrada, processamento, agora saída. Se é a saída, se o usuário não vai precisar digitar nada, porque quando o usuário digita alguma coisa, tem algum lugar para ele digitar, significa que é uma entrada de dados. Mas neste caso, eu não vou pedir para o usuário digitar nada, eu apenas vou mostrar o resultado da soma que foi realizada. Se eu estou mostrando uma coisa, então não está tendo entrada, está tendo saída, não é? Então, show message, certo? Nunca confundir o show input quando vai receber alguma coisa, show message quando vai mostrar, show input, entrada, show message, saída. No show message, eu tenho que obrigatoriamente utilizar esse null. Depois desse null, eu apago isso aqui ó, que ele escreveu e abro aqui as aspas e digito o valor da soma dos dois números é espaço, para não ficar tudo grudado. Aonde está o valor dessa soma? Não está na variável soma? Então, como que eu junto uma informação? Adicionando esse sinalzinho de mais. Mais o que? A variável soma, que é onde está o cálculo, né, da soma aí dos dois números. Pronto, já construí aqui o algoritmo. O que eu faço agora? Vamos executar para ver se isso aqui vai funcionar direitinho. Clica com o botão direito aqui na classe main e clique em executar arquivo. E vejam só o resultado do nosso algoritmo. Aparece aqui uma janela, olha lá, entrada. Observe que na frente está escrito entrada, correto? Digite o primeiro número. Vou digitar 10. Ó, entrada novamente, digite o segundo número. Não é uma entrada que eu estou fazendo aqui, não estou enviando o número para o meu computador, calcular isso para o meu algoritmo. Então, eu vou digitar 10 também. O resultado disso tem que ser 20, correto? O valor da soma dos dois números é 20. Ok, saiu do programa. Aqui eu poderia colocar um laço de repetição para repetir essa mesma pergunta, certo? Para isso eu criaria aí um menu de opções, certo? Ou eu poderia utilizar um laço contado, porém esse é um assunto que a gente vai falar também em próximas aulas, certo? Até a próxima.